Esse terceiro módulo desses assuntos que nós estamos discutindo diz respeito ao que se conhece como dor neuropática. Dor neuropática, então, é um tipo de dor que na sociedade em geral ela está em torno de 8 a 9%. Nos especialistas que trabalham com dor está em torno aí de 60%. E são aquelas dores que acontecem por lesão ou por disfunção do sistema nervoso central e periférico, né? E nós temos várias modalidades de dores neuropáticas com mecanismos diferentes, onde a maior agressão e o maior desencadeador está na periferia ou em termos do sistema nervoso central. E aonde existe também uma interferência importante dos mecanismos imunológicos nesses pacientes que acabam desencadeando ou piorando a dor. Então, é uma dor que tem algumas características, muitas vezes sem lesão visível, o que leva a um erro de diagnóstico, de simulação, de invenção, mas é uma dor caracterizada, então, por aspectos de queimação, queixa em queimação, queixa em choque, queixa em como se fossem espinhos, como se fosse formigamento, como se tivesse alguma coisa andando, algum bichinho andando em alguma parte do corpo. Dores espontâneas, dores que aparecem na ausência de estímulo doloroso definido. Por exemplo, a roupa incomoda a pele desses pacientes, o vento, o fato da água, quando vai tomar banho, pode despertar um quadro de dor que se chama, então, alodinia, né? E entre as dores neuropáticas, nós temos a neuropatia diabética, que é em torno de 30% dos pacientes diabéticos, né? A neuropatia pós-herpética, isso entre alguns exemplos, né? Neuropatia pós-traumatismos da coluna, da medula, melhor dizendo, dos nervos, né? As lombalgias, algumas delas em torno aí de uns 40% com componente neuropático importante, as outras são com componente nociceptivo. O traumatismo raquimedular, 60% deles, traumatismo da medula, pode levar a esse tipo de dor. As dores por HIV, que são em torno de 35%, a nevralgia do trigêmeo, que é uma dor terrível, e as complicações neuropáticas da síndrome pós-Covid, que nós temos que estar comentando. O que a síndrome pós-Covid faz? Ou aparece uma dor neuropática, ainda não se tem uma ideia exata do percentual, mas uma coisa nós sabemos, que o Covid e às vezes a vacina, ela pode piorar dores que o indivíduo já tinha, principalmente o pós-Covid. A vacina ocasionalmente pode acontecer, mas o pós-Covid ele pode piorar muito as dores que o indivíduo estava sentindo antes, que estavam mais controladas ou menos controladas e que pioram, como características de Parkinson, características da doença de Alzheimer, com dor ou sem dor. Outra característica que existe da dor neuropática é que tem tipicamente sinais e sintomas que podem ser positivos ou negativos, quer dizer, eles podem aparecer ou podem não aparecer, e que nem sempre a expectativa que nós temos aí existem algumas áreas da saúde que pedem exame exageradamente. Exame significa exame complementar, que é para complementar o seu raciocínio. Eu recomendo a todos a leitura de um livro que é um livro popular que chama O Doente Imaginado, do Arthur, que é o Boglio, que é um dos grandes epidemiologistas do momento, mostrando que o resultado dos exames complementares são estatísticos, eles não são 100% para todo mundo. Então, especificamente, isso você vê em dor neuropática, que muitas vezes você não encontra resposta nos exames que se pede normalmente, exames radiológicos, exames funcionais, às vezes eles não mostram. E são lesões não demonstráveis pelos métodos de investigação e que não podem excluir o diagnóstico das dores neuropáticas, né? E existem vários protocolos de tratamento que nós não vamos estar discutindo aqui porque não é o objetivo dessa abordagem. Só lembrando que nas dores neuropáticas são dores de difícil controle, mas como a diabetes, como a hipertensão arterial, tem tratamento, o objetivo principal é sempre a cura, né? Mas ele não é alcançado
como não se acontece, como não se alcança na hipertensão arterial, na diabetes, mas você tem tratamento e o paciente tem que ter noção que esse tratamento não é milagroso, não é de um dia para o outro. Você tem geralmente que usar a associação de 2 ou 3 medicamentos que atuam na dor neuropática. Ocorre com o correr do tempo, ocorre com necessidade de uma abordagem multidisciplinar, mas o paciente tem que ter um conhecimento de que as dores neuropáticas, quando devidamente tratadas, assim como a síndrome pós-Covid, que nós já comentamos, a tendência delas, quando bem tratadas, bem orientadas, é sempre melhorar com o passar do tempo. Bem, visto esse aspecto todos das dores crônicas, vem uma pergunta lógica, que faz parte até vamos dizer, de você animar o paciente, de você dar uma perspectiva boa para ele. E como se tratam as dores crônicas? De uma forma geral, você tem um tratamento que ainda é no Brasil individualizado, ou seja, você procura um médico de qualquer especialidade que exista que possa te tratar da dor, que não é o ideal. Para dor crônica, o ideal, nós tivemos na Faculdade de Medicina há muito tempo, uma clínica de dor crônica. O ideal, e é que existe aqui no Instituto Sem Dor, é você fazer uma abordagem transdisciplinar. Eu já disse que pode ser multidisciplinar quando existe um médico, um profissional de cada especialidade vendo o paciente. Mas não é isso suficiente. Pode ser interdisciplinar, quer dizer, eu perguntar para a pessoa da outra área de saúde o que aconteceu e integrar no meu tratamento, também não é o ideal. O ideal é que seja transdisciplinar, ou seja, a equipe vai se reunir, vai pegar esse paciente e nós vamos discutir o quê? Nós vamos discutir qual que é a abordagem de medicamento que ele vai usar, isso compete ao médico fazer essa abordagem, quais são os exames complementares que esse paciente vai pedir, isso compete à equipe, porque a equipe tem fisioterapeuta, ela tem psicólogo, então eles podem propor algum tipo de exame específico da área de fisioterapia, alguns testes psicológicos, né? E você tem, então, o tratamento transdisciplinar. Cada um tem o tratamento com medicamento, tratamento com reabilitação motora, e o tratamento com psicoterapia. E existem várias técnicas, existem vários medicamentos. O que se sabe é que dificilmente, eu vou falar da minha área, que é a área de medicina e de farmacologia, dificilmente o paciente responde a um tratamento só. Ele tem que ter uma associação de drogas. E você tem que preencher as expectativas dele. Quando ele vem consultar, ele tem uma associação com dor aguda. O que é dor aguda? Você chega no pronto-socorro, você toma um remédio, você sai sem dor. E quando ele é encaminhado no meu caso, que trabalho com dor, ele chega para mim esperando que a semana seguinte ele esteja bom da dor. Então, isso acontece muito em dor crônica. Você tem que preparar a expectativa do paciente. Que dor crônica é como hipertensão arterial, como diabetes, como doenças do colágeno, elas têm tratamento, a cura fica, às vezes, em segundo lugar em relação ao tratamento, quer dizer que são situações tratáveis, e a cura é uma expectativa que você tem sempre, mas nem sempre é o objetivo principal da consulta, porque como são situações crônicas, às vezes elas estão muito organizadas no sistema nervoso e é difícil de você interromper, igual a hipertensão arterial, igual diabetes. Quando você vai consultar, você não vai ficar na semana seguinte perguntando ao médico se curou, se vai parar de tomar remédio. Então isso faz parte das expectativas do paciente, que você tem que justificar. Olha,
talvez você vai usar 2 medicamentos, o tratamento é demorado, mas tem tratamento, nós confiamos muito em você, você vai ser um companheiro meu, você tem que ter a sua responsabilidade, você tem que sair da sua área de conforto, saúde não é obrigação exclusivamente do médico, saúde é obrigação do paciente, obrigação da sociedade, né? Então o paciente tem que participar e o difícil é você fazer ele sair da área de conforto, ele saber que não é só o remédio, o comprimido que você vai dar que vai curar, isso não funciona. Não é só o bloqueio que você vai fazer nele que vai funcionar, isso não funciona. São situações de resolução rápida. Vai funcionar o quê? Ele sair da zona de conforto dele, se dispor a fazer uma psicoterapia, se dispor a fazer atividade física, tratamento de dor crônica, é muito ligado à atividade física e à psicoterapia. Então, no momento em que você vai definir o tratamento, você tem que definir essas situações com o paciente. Ou ele é tratado isoladamente pelo profissional, que é muito frequente no Brasil, muito frequente no nosso meio, ou ele é tratado por uma clínica que é multidisciplinar, transdisciplinar, e que o grupo é quem vai tomar conta do paciente, despertando nele a responsabilidade em saúde. Em dor crônica, a gente tem que conversar muito de saúde, não é só de doença. Doença, geralmente, o paciente já sabe muita coisa, vai no Google, sabe que está doente, já tomou tantos remédios, não resolveu. Você tem que discutir com ele as possibilidades futuras de que ele participando vai haver sempre um objetivo de uma melhora constante com esse tipo de abordagem. Relativamente ao tratamento farmacológico, ou seja, as drogas que nós vamos usar, nós temos que preparar o paciente que a expectativa dele e às vezes dos profissionais de saúde é que você use analgésicos, medicamentos que têm obrigação de tirar a dor imediatamente. Os opioides, os anti-inflamatórios, os anestésicos locais, os anestésicos gerais. Frequentemente, em dor crônica, você pode usar algum desses recursos de analgésicos, mas a base seria você usar medicamentos que interfiram no mecanismo da dor. Então, a explicação que eu dou é o seguinte, é como se você tivesse uma rotatória de estrada. Você tem uma estrada principal que está indo para São Paulo, mas você chega numa rotatória, você pode ir para Conceição das Alagoas, você pode ir para Uberlândia, você pode ir para vários lugares. No cérebro existe também uma estrada principal da dor, que ela chega numa área do cérebro onde convergem estímulos que são vistos na depressão e são vistos também em convulsões, em epilepsia. Então, quando nós queremos fechar essa via de dor, nós fechamos essa praça rotatória. Então, muitas vezes a gente usa algum analgésico, mas usa também medicamentos que são usados para depressão. Por quê? Porque o paciente está deprimido, ele pode estar deprimido, mas os antidepressivos, eles também atuam na dor mesmo, fecham essa via da dor. Alguns têm até ação anti-inflamatória que se vê atualmente. Os anticonvulsivantes, eles também fecham essa via da dor. Então você usa às vezes algum medicamento. Os brasileiros, de uma forma geral, adoram ler bula. Quando eles não leem, tem o meio em torno dele, que é de profissionais não específicos daquela área, ou os familiares que pegam a bula e falam, não, mas você está com depressão, o médico passou simplesmente um remédio para você. Não, esse médico está doido, ele passou para você um derivado da morfina, ou não, esse médico passou para você um anticonvulsivante para epilepsia. E no momento nós estamos vivendo o despertar de uma droga que vai mudar o aspecto do tratamento das coisas, que são os derivados da maconha, do canabidiol. Parte da divulgação, da educação médica, o paciente saber como ele é tratado, quais são os medicamentos que ele está usando e por quê. Então, a finalidade dessas 3 aulas foi dar uma visão geral a respeito dos conceitos atuais, do tratamento, do que acontece nas dores crônicas, que nós já dissemos que é extremamente constante, extremamente encontrado na nossa sociedade.